Foi. Então, beleza. Que é o backpropagation? De novo, né? A gente vai alternar entre duas etapas. Uma do forward propagation, que é aí multiplicando os pesos pelas entradas e tal, até chegar no fim. Com a loss function, a gente define o erro. E daí, daqui para trás, a gente faz o backward propagation. O backward nada mais é do que a equação da descida em gradiente, sendo que cada parâmetro aqui, né? Cada parte do processamento aqui, né? Dos pesos é atualizado com a sua equação individual, né? E aí tem esse detalhe que quando a gente quer calcular uma derivada de alguma coisa que está longe em relação ao erro lá, né? A gente vai fazer uma regra da cadeia, tá? Ao invés de explicar esse backpropagation num contexto de um neurônio desse tipo WTX aí, né? Que é o dessa rede neural. Então, quando eu falo de Fully Connected Neural Network, ou MLP, né? Quando eu falo desse tipo de modelo, eu estou falando que eu estou usando neurônios desse tipo aqui, tá? E eu poderia derivar um backpropagation para esse cara aqui, mas eu vou fazer uma coisa mais ampla, mais detalhada, e eu acho que vai ser mais útil para vocês depois para entender qual que é backpropagation, que é o seguinte: eu vou pegar um neurônio desse aqui e vou abrir ele e vou olhar para dentro dele para todas as operações que são feitas, multiplicações, eventualmente somas e tal, né? Eu vou olhar para tudo que está acontecendo aqui dentro e eu vou fazer um backpropagation, né? O backward do propagation aqui, olhando para qualquer tipo de operação, tá? Independente do que é aquele neurônio, independente do que aquele nó de um determinado grafo está fazendo, tá? Porque esse mecanismo é exatamente o mecanismo que o TensorFlow usa para explodir esse neurônio, para explodir a operação de um neurônio qualquer, que pode ser esse, pode ser um neurônio relacionado à parte de rede neural convolucional, transformer, não interessa, né? Ele explode essa operação e pega todas as coisas no nível mais básico possível e faz o backpropagation nesse nível mais básico. Tá? O PyTorch também, qualquer um desses frameworks modernos faz isso, tá? Então, como é que é esse negócio? Eu vou pegar aqui uma operação qualquer, que é feita, que pode ser um neurônio, pode ser qualquer coisa, né? E aí vou escrever o backpropagation como que ele é feito nesse contexto, tá? Então, o resumo da história que eu vou mostrar para vocês é o seguinte: a gente vai ter o que a gente chama de gradiente local, que é a derivada da saída em relação às entradas. Então, eu vou derivada parcial, né? Desse cara em relação a esse, e esse em relação a esse. Isso é o que eu chamo de gradiente local, tá? E aí tem o que eu chamo de o gradiente que está vindo lá de fora, né, do resto da rede, que está para fora lá, né, e que está entrando nesse cara aqui, que vai ser o que vai ser retropropagado para trás. Esse gradiente que está vindo aqui para essa variável z, ele é o dl lá do erro da função lá do fim da loss function em relação a esse cara aqui, né? E aí, essa parte, o DL, que está lá no fundo, em relação ao dx, que é essa variável aqui, vai ser esse gradiente local, dz dx, vezes esse dl dz, que é o gradiente que está vindo. Então, eu pego o gradiente que está vindo de antes, multiplico por esse gradiente local, que é a regra da cadeia, né, que eu falei para vocês antes ali, né? Nossa, se eu fizer a regra da cadeia aqui, ó, da dl dx, né? E daí jogo esse cara para trás, ver se vai voltar. Mesma coisa para o y, ó. Eu pego o cara que está vindo, multiplico pelo esse local aqui, né? Regra da cadeia, boto esse gradiente e passo ele adiante. Tá? Esse é o esquema de qualquer implementação do backpropagation. Independente do que essa função f faz, se é uma convolução, se é uma multiplicação, se é uma soma, sei lá, não interessa. Esse é o esquema que ele implementa. E é isso que torna robusto e genérico qualquer modelo nesses frameworks, tá? Então eu vou tentar explicar esse esquema aqui, né, por meio de um exemplo bem simples, que é aquele que eu falei para vocês lá de antes. Eu tenho uma operação qualquer, sei lá, isso não precisa nem ser uma rede neural, nada, né, para vocês entenderem que isso é genérico a ponto que ele pode ser posto em qualquer situação. E nessa situação é o seguinte, eu tenho uma função f, que é esse quadradão maior aqui, que tem três entradas, x, y e z,
eu somo x com y e multiplico por z. Tá? Vamos supor que eu estou fazendo backpropagation nesse cara aqui. Então, beleza. Então, no backpropagation, eu vou fazer o forward, né? Então, o que é o forward? Eu vou pegar as entradas, que vamos supor, tem esses valores num determinado instante de tempo aí, né? Menos 2, 5 e menos 4. Somo esses dois caras aqui, que é o que diz essa parte da equação, vai dar 3. Multiplico por menos 4, vai dar menos 12. Né? Nem tenho a loss function aqui, né? Poderia ter ela aqui, mas não tenho. Estou simplificando ao máximo isso para a gente ter o caso mais simples de todos aqui. Tá? Então, beleza, esse é o forward, isso é a primeira parte, essa aí está bem dominada, acho que não tem tanta encrenca, né? Aí eu vou para o backward, né? Mas antes de fazer o backward, eu vou fazer algumas coisas intermediárias aqui, porque lembrem que eu quero determinar esses gradientes locais aqui, tá? Não se apeguem ao nome, tá? Não se apeguem muito ao nome aí, né, desses gradientes locais e tal, né? Vamos só ver como é que a coisa funciona, tá? Então, o que são esses gradientes locais? Bom, eu tenho essa saída dessa soma aqui, que é x mais y. Então, aqui nesse ponto aqui, ó, eu tenho x mais y. E aqui, então, se eu quisesse calcular, por exemplo, a derivada local desse cara em relação ao que está vindo aqui, né? As entradas, dq dx e dq dy, né? Derivada parcial dessa função em relação a x é 1, derivada parcial dessa função em relação a y é 1. Tá? Só para deixar guardada essa informação aqui. E aí depois eu tenho uma função f que está fazendo q vezes o z. Se eu quiser calcular esse gradiente local, df, dq, df, dz, né, df, dq, derivada parcial disso em relação a q é z, derivada parcial dessa função em relação a z é q. Tá? Se vocês têm dúvida, né, sobre essas derivadas parciais, como que calcula essas coisas, tem aquele material que eu deixei lá no início da disciplina de matemática para Deep Learning, você pode assistir aquela aula de cálculo lá, né, que fala um pouco sobre essas derivadas parciais aí. Tá? Beleza, eu só deixei isso aqui no buffer para a gente usar daqui a pouco, tá? E aí, o que eu quero é calcular, né, o DF, que é essa saída aqui, em relação àquele cara que está lá no fundo, né, porque esse é o tipo de coisa que a gente precisa no backpropagation, né? DF em relação àquele dx lá, DF em relação a esse y aqui, e o DF em relação a esse z. São essas derivadas parciais que eu preciso determinar. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Então, vamos aplicar exatamente aquela ideia do gradiente que está vindo multiplicando pelo local. Então, a primeira parte, eu não tenho nenhuma loss, nada para determinar essa derivada no fim aqui. Então, o que eu tenho é f com ele mesmo só, né? Então, eu vou determinar essa derivada parcial de f em relação a ele. Na verdade, nem tem muito sentido isso aqui, né? É como se fosse o meu sinal de erro sendo injetado aqui, mas esse meu sinal de erro vai ser unitário porque eu não tenho um erro calculado aqui. Tá? Então, por enquanto, só para simplificar ainda mais o nosso exemplo, né? Esse valor vai ser 1. Tá? Aí eu vou calcular desse 1, como que eu propago esse 1 para trás, né? Veja, você pode pensar no backpropagation, tem o forward, que é multiplicar para frente, e depois tem esse valor que é propagar esse negócio aqui para trás. Tá? Como que eu propago ele para trás? Então, a primeira parte é a seguinte, ó, eu quero pegar e calcular ele, o quanto dele que vem para cá, ó. Então, o que eu quero é o df dz. Agora ele traz para frente aqui, né? df dz, ó. Daqui para cá. Então, como é que eu calculo df dz? df dz eu já tenho essa derivada parcial calculada aqui, ó. df dz é Q. Quanto que vale Q? Q vale 3. Então, esse cara vale 3. Beleza. Então, esse 1 virou esse 3 que está aqui. Aí, beleza. Aí, eu quero calcular a próxima parte, que é esse df dq, ó. df dq. Tá? Como que eu calculo df dq? Também já está calculado aqui, ó. df dq é z. Então, quanto que vale z? Menos 4. Então, vem menos 4 para cá. Beleza, terminei e vim até aqui, ó. Agora eu vou continuar para cá. Tá entrando menos 4 aqui,
e vai sair duas coisas para lá, ó, tá? Então, como é que a gente determina, né, esses caras aqui? Eu quero, nesse ponto, df dy, né, saída em relação à entrada. Mas quem que é df dy? Esse df dy eu não tenho ele pronto aqui, ó. df dy, ele vai ser a minha regra da cadeia, ele vai ser df dq, dq dy. Quem que é df dq? É esse cara que está entrando. E dq dy? É dq dy, que é esse carinha que eu tenho aqui, que é 1. Então, ele vai ser a multiplicação do menos 4, que é o que está entrando, df dq, né? Que é o menos 4, que é z, né? Vezes dq dy. dq dy, já calculei que era 1. Então, menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Então, ele é o gradiente que está entrando vezes esse gradiente local. É sempre essa regra. É o que está vindo vezes o local. O local é sempre a variável que eu quero calcular, dq dy ou dq dx. Tá? Então, se for parar para pensar aqui, ó, como é que seria o df dx, né? O df lá no fim em relação a esse dx aqui. Ele vai ser de novo uma regra da cadeia, é o menos 4 que está entrando, vezes o gradiente local que é dq dx. Quem que é dq dx? É 1. Então, esse menos 4 veio aqui, multiplico por 1, para lá vem menos 4. Tá? E aí eu consegui calcular todas as derivadas que eu queria, por exemplo, df em relação a dx, que é esse menos 4, df em relação a dy, que é esse menos 4, df em relação a dz, que é esse 3. É só porque eu propus calcular isso, né? Mas na prática é sempre esse caminho, né? Você tem um bloco qualquer de operações, o que você faz? Você pega o gradiente que ele está entrando, multiplica por esse gradiente local e propaga ele. Aí vem para cá, pega o gradiente que está entrando, multiplica pelo gradiente local, propaga ele para trás. Você pode ter um grafo de operações gigantesco aqui. Não importa, inclusive, que operação que está fazendo. Você só precisa conhecer esse gradiente local. E aí aplicar essa propagação para trás. É só isso. É o gradiente que está vindo, vezes o gradiente local, vai voltando até chegar na entrada de novo. Vocês conseguem entender por esse exemplo simples aí, gente? Se vocês conseguirem entender isso aqui é o backpropagation. Não tem outra, não tem por que inventar mais coisa do que isso, sabe? Leonardo, Antônio, Matheus, beleza. Tá bom, então vamos ver se vocês entenderam mesmo. Ó, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês aí, pegar esse exemplo aqui, ó. Agora eu tenho um grafo que é mais complicado, ó. Esse grafo ele faz um monte de operações. Ele multiplica W0 com X0, W1 com X1, mais um W2. Multiplica por menos 1, faz uma exponencial, soma com 1, depois inverte. Eu explodi esse grafo aqui nessas operações, ó. W0x0, W1x1, soma essa galera aqui, multiplica por menos 1, exponencial, soma 1, inverte o resultado final, tá? Fiz as derivadas aqui, ó, já deixei algumas derivadas aqui na mão para vocês, ó, do que seriam os gradientes locais aqui, ó, tá? E também já coloquei um valor de entrada e já fiz o forward, tá? Supondo que está voltando 1 aqui, né, igual o exemplo anterior lá, né? 10 minutinhos para vocês tentarem fazer o backward desse cara aqui, do backpropagation. Tá? Abram aí, eu vou deixar o slide projetado aí, mas tentem pegar aí na mão, né? Pegar a caneta e essa ideia que eu dei aí de gradiente que está vindo, vezes o gradiente local, volta o backpropagation. Tentem fazer que vocês vão se bater com algumas coisas aqui, a gente passa rapidinho pela solução, mas acho que se vocês sacarem isso aqui, eu acho que aí está resolvido o backpropagation, tá? Ele vai ser igual para qualquer modelo. Pode pegar o modelo mais complexo do mundo, você explode o equacionamento dele dessa maneira, e é isso aí que você faz para o backpropagation, tá? Se tiverem dúvidas, vão me avisando aí.
Vou deixar projetado aí. Qualquer dúvida, vocês vão gritando aí, galera. Por acaso, esse seria um neurônio possível de ser utilizado, tá?
Então vamos lá, rapaziada, vamos dar uma conferida aí. Se vocês não terminaram, não tem problema. Vamos passar uns aqui, depois vocês conferem com calma aí os outros, né? Caso vocês não tenham conseguido aí. Mas se pegar a mecânica do negócio aqui, não tem erro, né? Então vamos lá. Começamos com um aqui, né? Então é sempre gradiente que está entrando. Estão me ouvindo aí, né? Estão vendo minha tela também, né? Ou não? Sim, sim. Beleza. Então tá. Entrando um, gradiente que está entrando vezes o gradiente local aqui, né? Então, esse gradiente local é a derivada dessa saída pela entrada. O que a gente tem aqui é uma operação 1 sobre x, então a derivada é menos 1 sobre x ao quadrado. Tá? Então, se a gente pegar essa parte aqui, eu vou ter o gradiente que está entrando, menos 1 sobre x ao quadrado. O x aqui que está entrando é 1,37. Tá? Isso vai dar o menos 0,53. Tá? Beleza. Mesma coisa para a sequência. Está entrando menos 0,53, vou multiplicar por esse gradiente local. Esse gradiente local é uma função que soma x. Então, a derivada desse negócio aqui vai ser 1. Então, o que eu vou ter é o que está entrando vezes 1 menos 0,53. Beleza. Tá? Aí vou para o próximo. Entrando menos 0,53, o local é e na x, né? Derivada de e na x é e na x. Então, se eu colocar aqui essa e na menos 1, né, que é o que está entrando aqui, o valor que está entrando nesse cara, vezes menos 0,53 vai dar menos 0,2. Tá? Então, eu estou pegando aquele gradiente e passando ele para cá. Ó, tá? Se isso aqui fosse tivesse que atualizar esse peso aqui, só para ilustrar, né, o que eu ia fazer? Eu tenho que, isso aqui é um peso e eu tenho que atualizar esse cara aqui, beleza. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou jogar lá na, na minha equação da descida em gradiente. O W anterior, não, o próximo W, né, vai ser o anterior, menos o eta lá da descida em gradiente, vezes esse, vou chamar de grade aqui, tá? O que que é o grade? É esse menos 0,2. Então tá aqui, menos 0,2. Esse cara aqui eu defino a priori, eu vou dizer que esse cara aqui, sei lá, é 1 e na menos 3. Eu, como usuário, escolho, né? O W anterior era quanto? Era menos 1. Beleza. Né, sei lá, tô chutando aqui, né, que tivesse esse valor aí, né? Aí eu atualizo o W com esse novo valor. Essa é a equação, é isso, só isso. Talvez, né, se alguma coisa você perdeu aqui, depois você dá uma olhada com calma, mas, né, não tem nada muito encrencado aqui, né? Aí tem mais essa derivada aqui, que vai dar menos 1, né? Aí esses menos 0,2 vai dar 0,2. Aí tem um macete aqui que é o seguinte, ó. Quando tem soma, pelo exemplo anterior, depois vocês podem verificar aí, ó, a soma ela só propaga o gradiente, ó. Entra 0,2, vem 0,2 para cá e 0,2 para lá. Nem vou perder tempo com esse cara aqui, ó. Se você quiser conferir depois, ela só propaga, né? Então se eu tenho uma soma aqui, ela vai só propagar aquele 0,2 também lá. Então eu já propaguei ela aqui. E a multiplicação tem um macete também, né? Ela vai ser 0,2, 0,2 vezes 2 vai dar o 0,4 aqui, e 0,2 vezes menos 1 vai dar menos 0,2 aqui. Tem uns macetinhos assim de backpropagation que se usa e tal, então, só adiantando, falando ele para vocês, mas se vocês tiverem dúvida, faça a conta, né? Gradiente que está entrando, vezes o gradiente local, que é a derivada ali, para chegar no valor, né? E aí, bom, não tem o último valor aqui, mas vocês podem calcular, né? Também tá bem fácil aí. Deu para entender essa mecânica aí, rapaziada? Com alguma dúvida? Bem legal, bem legal. Beleza. É mais fácil desse jeito aí, né? Eu acho, pelo menos. Bem mais fácil. E aí, assim, se vocês estiverem trabalhando com qualquer modelo de agora em diante, rede neural convolucional, transformer, IOLO, sei lá o quê, você pode pensar que o modelo ele vai ser explodido, né, nessa computação em grafos, né?
E quando ele for fazer o backpropagation, ele vai fazer dessa maneira, né? O TensorFlow ou o PyTorch vai abrir esse negócio aí, né? Desembrulhar essa contarada que esses modelos fazem, né? E aí vai fazer o backpropagation desse jeito aqui, né? Desse jeito bem simples aqui, né? E, bom, é isso, né? Sem muito mistério aí, né? A encrenca pega um pouco, né? Não vou dizer que é tão simples assim também, né? Que a encrenca pega numa implementação vetorizada, né? O que é uma implementação vetorizada? Quando o que vem daqui para cá é um vetor de coisas, né? Ou uma matriz, ou pior, um tensor. Que daí esses frameworks eles encapsulam um monte de coisa para daí você jogar essas informações e fazer esse backpropagation de maneira mais eficiente. Mas isso é mais uma questão computacional do que princípio de operação, né? Então, se você entendeu isso aqui, você entendeu a mecânica, né? A implementação vetorizada é mais uma questão computacional. Se alguém quiser entender um pouco mais essa implementação vetorizada, tem esse link aqui, ó, no minuto 37, vocês vão seguir uma explicação bem parecida com essa aqui, né? E também tem um outro link aqui, porque daí entra umas matrizes jacobianas, umas encrencas ali, que é um pouco mais, né, dessas derivadas parciais são um pouquinho mais chatas, mas né, tá ali, se alguém tem interesse, esse é o caminho, né? E aí, para a gente fechar aqui, deixa eu abrir um exemplo de como que você iria implementar um negócio desse aqui em Python, usando, no caso, né, da biblioteca que eu escolhi para a disciplina aqui, que era esse TensorFlow, né? Então, eu estou importando aqui, eu vou usar como referência para nós aqui um problema com o MNIST, né? Quem não conhece, o MNIST é um dataset bem famoso aqui de reconhecimento de caracteres, né? Deixa eu abrir um Wikipedia dele aqui. Ele tem números de 0 até 9, né? Em imagens que são 28 por 28 pixels, né? Então ele tem vários exemplos ali de várias imagens do número 0, 1, 2, 3 até o 9. Então são 10 classes, né? E aí o objetivo é, dado uma imagem dessa de caractere escrito à mão ali, né? Do número escrito à mão, você reconhecer qual que é aquele número, né? Se é o 0, 1, 2, 3 até o 9, tá? E aí eu vou usar esse dataset então para tentar resolver aqui o problema usando uma rede neural desse tipo que a gente viu hoje, tá? Então, eu estou usando o Keras, que é um framework aí, que é tipo, o pessoal usa um termo, acho que é wrapper, alguma coisa assim, que ele é como se fosse uma biblioteca assim mais fácil para um usuário iniciante aí, né, em Deep Learning, né, que roda por baixo dos panos ali o TensorFlow, né. O TensorFlow, ele é meio chatinho de usar, se você nunca escreveu código para ele, um primeiro contato é meio estranho, assim, né. E o Keras, ele é um pouco mais estilão do Python, assim, na forma como vocês já devem estar habituados aí, né, tipo o scikit-learn da vida, né. Então, fica mais fácil aí para mexer nesse contexto, né. Então, o PyTorch também, né, bem simples, assim, em geral é bem tranquilo de usar esses frameworks, né. Então, lá dentro do Keras tem um monte de coisa, né, que está disponível, tem dataset, tem modelo, vários tipos de camadas de redes neurais, tipo camada densa, outras camadas aí que eu vou falar bastante na sequência, otimizadores, então tem várias decidem gradiente aí, semana que vem eu vou explicar alguns dessas variações aí, né, e aí algumas coisas importantes, tá. Estou usando uma variável aqui de batch size, isso aqui está relacionado no backpropagation, a gente pode mandar um exemplo por vez, calcular o erro e voltar. Ou a gente pode mandar um batch de exemplos, né? Uma quantidade de exemplos, faz o cálculo e volta. Então eu estou usando um batch aqui de exemplos, né, de 128, ou seja, eu mando de 128 em 128, calculo o erro desses caras e volto, né? Umas estratégias que também semana que vem eu vou explicar melhor sobre isso. O número de classes do problema é 10, né? E o número de épocas é 20. 20 aqui, número de épocas é uma coisa que eu vou deixar para definir melhor semana que vem, gente, mas tem a ver com o número de iterações que a gente vai deixar o método rodando durante o backpropagation. Então, eu vou passar vários batches de 128 exemplos, indo e voltando, né, até eu ficar feliz com a otimização da minha função. Lembrem que tem que ter uma assíntota ali, né, em termos de minimização, né.
Aí o resto do código aqui eu carrego o MNIST já com treinamento e teste, já no estilo do Keras aqui, né? Por isso que eu já importei ele nesse formato, né? Aí eu faço uns esquemas aqui, eu faço um reshape, porque ela é uma imagem 28 por 28, mas a rede neural ela entende só um vetor de features, né? Então eu pego e transformo esses 28 por 28 num vetor, que vai dar um vetor de 784, e essa vai ser a entrada da rede neural, né? Tenho 60 mil exemplos de treino e 10 mil de teste. Aí faço uma conversão de tipo aqui para float 32, normalizo esses dados das imagens, né? São imagens de tons de cinza ali, né? Então, normalizo o que vai de 0 a 255, aí a gente deixa entre 0 e 1. É importante normalizar. Semana que vem eu vou falar sobre normalização. Todo método que é baseado em decida ingrediente tem que ter normalização, tá? Aí faço uma conversão aqui para tipo um one-hot encoding, né? Então essa linha aqui é voltada para um one-hot encoding. Então tudo aqui até essa linha aqui é só pré-processamento, né? E aí que eu vou construir o meu modelo efetivamente, tá? Essas três linhas são as linhas da construção do modelo. O que que ele tem? Ele vai ser sequencial, então o Keras entende que ele é feed forward, né? Então ele começa da entrada e vai até a saída, né? De maneira sequencial. A primeira camada vai ser o número de a entrada da rede, né? Que é 784. A segunda camada vão ser 256 neurônios, esse é um valor que eu estou escolhendo, usuário, né? O número de neurônios na primeira camada oculta. Função de ativação ReLU, e espero uma entrada de 784 posições ali, um vetor de 784, né? Esse input shape aqui para essa camada já pressupõe que eu tenho uma entrada de 784. E aí estou colocando uma camada de saída, né? Camada densa significa que é o vetor WTX lá, né? Que é a camada fully connected, tá? Existem outros tipos de camadas que a gente vai vendo ao longo aí da disciplina, tá? Aí ela vai ter 10 na saída, né? Vai ser a camada de saída, só tem uma camada oculta. 10 na saída com ativação softmax. Por que 10? Porque é o número de classes, né? Poderia ter até colocado ali o número de classes, né? Aí, beleza, eu dou esse model summary aqui só para o Keras me dizer quantos parâmetros eu tenho em cada camada, e eu dar uma olhada depois aqui quando ele começa a dar o print das coisas ali para eu dar uma conferida, né? Aí, esse model.compile, ele vai dizer o seguinte, tá, beleza, eu sei que você tem uma rede aí, o que você vai querer fazer com ela? Então, eu quero uma loss function do tipo categorical cross entropy. Então, só relembrando, categorical cross entropy deixa eu voltar lá no começo, onde eu falei das loss. É essa daqui, basicamente, né? Porque é multiclasse, né? Estou usando o otimizador descido ingrediente ao RMS prop. Ele é basicamente aquela equação que eu mostrei para vocês com algumas variações. Essa equação lá do backpropagation da descida ingrediente que está aqui, essa equação. Com uma pequena variação, semana que vem eu falo sobre ela, não quero misturar um monte de coisa hoje, né? Mas é essa equação aqui. E aí ele vai mostrar a acurácia como uma métrica aqui de resultado para mim, né? Veja, eu não preciso implementar descido ingrediente. A hora que eu fizer todo o backpropagation, né? A hora que eu montar a rede dessa maneira aqui, o Keras vai explodir as minhas operações naquele grafo de operações e ele mesmo vai se virar aí com o backpropagation. Inclusive, eu poderia ter inventado uma loss function aqui da minha cabeça, que eu acho que pode ser importante para o meu problema, e poderia ter mandado ele se virar, aí ele iria se virar. Poderia ter colocado qualquer outra operação maluca aqui, que eventualmente ele poderia fazer, treinar esse modelo aí, independente do que aquilo significa, né? Vamos supor que você teve uma ideia genial para propor um novo mecanismo ali de processamento em redes neurais, um novo tipo de camada, beleza, você só define essa camada, define o tipo de operação que você quer fazer, joga aqui, e a hora que você for rodar o backpropagation, o Keras vai se virar ali em explodir as operações e rodar o backpropagation, né? É por isso que todo dia tem 1 milhão de propostas de novas arquiteturas de sei lá o que para fazer sei lá o que, porque ficou relativamente simples fazer isso, né?
E aí você dá um model fit, né, que seria para treinar o teu modelo, passando os dados, batch size, número de épocas lá e tal, e dados de validação. Isso aqui é um detalhe que é mais prática também, fica para a semana que vem. Aí ele vai rodar o modelo, vai mostrar ali a loss function ao longo do tempo, né, para você acompanhar ali que ela está minimizando e tal, né. Ele também mostra a acurácia melhorando ao longo do tempo aqui, que no final das contas eu consigo uma acurácia aí de quase 98% para esse dataset, tá? Então, assim, nada demais, né? Relativamente simples montar o modelo e treinar é isso daqui, né? O resto é só ajeitar os dados de acordo com o que o Keras espera ali, né? Então, para essa semana, gente, eu já propus uma tarefa aqui que é tipo aquele desafio do Titanic lá, para quem já fez antes, muitos de vocês já fizeram, né? Mas é uma variação dele, que é esse Spaceship Titanic aqui, né? Que é meio que uma coisa futurista aqui, né? Mas ela tem o princípio meio parecido com o desafio lá do Titanic, o clássico lá, né? Cujo objetivo é prever se o cara iria ou não sobreviver ao Titanic, dado alguns parâmetros que são obtidos para aquele dataset, né? Então aqui tem alguns problemas, talvez de data completion, que vocês vão ter que fazer ali, algum missing data, tem algumas dicas aqui do próprio Kaggle sobre esse cara aqui, mas a minha proposta é vocês usarem uma rede neural tipo essa que a gente viu hoje aqui, para tentar resolver esse desafio, tá? Ele é um desafio um pouquinho mais chatinho, tem bastante coisa que vocês vão ter que tentar desenrolar ali, né? Por isso eu deixei até dia 7 aí para entregar essa tarefa, tá? E uma coisa que a gente tem feito e tem ajudado bastante ao longo de todos os anos aí da disciplina, a gente faz um leaderboard aí, né? Para cada aluno, qual que foi o melhor score que você conseguiu para essa tarefa, né? E que você fez ali com os dados ou com o modelo e tal, que você acha que é legal, que, né, você acha interessante compartilhar com os demais colegas para o resto da galera conseguir também, eventualmente, melhorar os resultados, tá? Então, isso aqui não é uma competição, né, é uma coisa meio colaborativa, né, mas é legal para a gente ter algumas referências aí, às vezes alguém consegue uma coisa bem diferente da média, para a gente até pegar esse feedback e depois dar uma olhada e eventualmente até na próxima aula discutir um pouco sobre esses resultados, ou na aula seguinte, né. Na semana que vem eu vou passar mais algumas dicas para vocês aí de otimização, regularização, se vocês quiserem aproveitar essas coisas aí, para essa tarefa também dá, né, algumas dicas práticas, apesar que a gente vai falando bastante sobre elas ao longo das próximas aulas, né, mas, enfim, tudo isso aí eu acho que vai ajudar vocês aí nessa tarefa. Uma tarefa mais complexa, né, vai exigir um pouco mais de vocês aí, mas acho que vai dar uma boa visão, tanto do uso do Keras, quanto de um problema mais prático, tá? Perguntas? Parar a gravação já.